O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu mais uma vez a taxa básica de juros. É a quinta subida consecutiva. A Selic chegou então a 6,25% ao ano, o que significa o maior patamar desde julho de 2019, em mais de 2 anos. Nós vamos conversar ao vivo com a economista da LCA Consultores, Thaís Zara. Thaís, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Thaís, o Banco Central usou a arma que tem à disposição para tentar fazer com que a inflação volte a patamares razoáveis, pelo menos no ano que vem, não é? Eu queria saber de você, o que é que isso significa para a economia em geral de um país muito próximo da estagnação? Então, a gente teve vários choques que acabaram trazendo essa inflação para um patamar mais alto. E o trabalho do Banco Central é evitar que esses choques se propaguem e que a gente continue com uma taxa de inflação elevada nos próximos anos, tá? Ele tem uma meta de inflação para ser cumprida no ano que vem, no ano seguinte, então ele tem que trazer essa inflação de volta para baixo. Qual que é o impacto dessa alta de juros para a economia como um todo? Em primeiro lugar, ela vai atuar como um freio para a economia, atuar realmente reduzindo um pouco o ritmo de crescimento esperado. Então, sim, ela vai acabar freando um pouco esse ritmo de recuperação, e um dos canais de atuação desse freio é justamente pelo encarecimento do crédito. Então, as pessoas que vão tomar crédito a partir de agora vão se defrontar com uma taxa mais elevada, então provavelmente vai ter menos famílias conseguindo incluir o crédito dentro dos seus orçamentos, e você vai ter parcelas mais caras a partir de agora, tá? Ô Thaís, bom dia, Luciana falando. O Banco Central elevou em 1 ponto percentual a taxa de juros, mas já com o viés de que vai ter uma nova alta. Ou seja, a gente pode ainda ter mais retração dessa economia. Eu te pergunto, que outro remédio seria possível que não fosse só elevar a taxa de juros? Para conter a inflação, obviamente. Bom dia, Luciana. De fato, o remédio que a gente tem nesse momento é atuar via taxa de juros. E você tem toda a razão. O Banco Central já sinalizou que vai elevar a taxa de juros em pelo menos mais 1 ponto percentual na próxima reunião, e a nossa expectativa é que ele continue com essa elevação por mais algum tempo, tá? Então, a gente imagina que ele vai elevar a taxa em mais 2 pontos até o final desse ano, mais meio ponto no começo do ano que vem, e aí no começo do ano que vem a gente vai estar com a taxa de juros ali próxima de 9% ao ano, e a cada ponto que a gente aumenta a Selic, de fato as prestações para os consumidores sobem muito mais. O que poderia ajudar a conter essa inflação que não a taxa de juros? Se a gente tiver alguma ajuda do ambiente internacional, uma redução da aversão ao risco, isso poderia trazer o câmbio um pouquinho para baixo, e o câmbio, com alguma apreciação, ajudaria a conter essas pressões inflacionárias e ajudaria a fazer o trabalho do Banco Central mais fácil, e aí talvez ele precisasse subir um pouco menos os juros. Se a gente tiver também um bom encaminhamento das questões fiscais, a gente está agora no momento de discussão de orçamento, tem toda uma preocupação com a capacidade do governo de cumprir o teto de gastos no ano que vem. Isso faz com que a aversão ao risco fique mais alta e a gente tenha pressão sobre o câmbio. Então, se a gente tiver algum alívio nessas tensões e o câmbio começar a recuar um pouquinho, isso também ajuda bastante a ter uma inflação mais moderada e fazer com que a gente tenha uma redução da inflação no ano que vem. Obviamente, a questão hídrica também está muito na pauta. A gente tem um impacto bastante relevante das tarifas de energia por conta da escassez hídrica, e aí, se a gente tiver um clima de chuvas, né, a gente contar aí com a colaboração do clima no período chuvoso, isso também pode reduzir as perspectivas de tarifas de energia para o ano que vem e ajudar a trazer a inflação um pouco para baixo. Mas nesse momento, o que o Banco Central vê é esse balanço bastante complicado em termos de riscos para a inflação. E ele não quer correr o risco de perder o controle. Esse ano a gente vai caminhar para uma inflação fechando o ano ali em torno de 8,5%. Então tem um trabalho bastante importante a ser feito para você trazer de volta essa inflação para baixo, ainda que você não consiga
consiga atingir a meta do ano que vem, que é 3,5%, que seria uma desinflação muito forte, né, passar de 8,5% para 3,5%, você caminha para, no horizonte relevante, né, que é o Banco Central, é o termo que ele usa, né, para o que ele está olhando, e já começa cada vez mais incluir 2023. Então, no horizonte relevante, ele trazer essa inflação de volta para mais perto da meta, né? 2023 a gente tem uma meta de 3,25, mesmo que a gente fique um pouquinho acima da meta no ano que vem, mas caminhe para voltar para a meta em 2023, o Banco Central vai ter cumprido o seu trabalho. Então, ele começa a fazer, vai terminar esse trabalho de ajuste visando essa inflação voltando aí para esse patamar mais baixo. Thaís, a Priscila Yasbeck quer fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia, Lu, bom dia, Thaís. Thaís, queria te colocar uma questão que é o grau de incerteza que a gente vive hoje. Então, muitos economistas leram que o Banco Central, no comunicado, tentou mostrar que ele está ganhando tempo, tentou ganhar tempo, já que as incertezas são muito grandes. Então, ele falou que está otimista com o crescimento do segundo semestre, mas ao mesmo tempo vai ficar vigilante, toda uma tática ali para não se comprometer em um ritmo determinado de ajuste aí na taxa de juros e para, com isso, ganhar esse tempo aí para fazer os ajustes que forem necessários. Nós já vivemos graus de incerteza assim antes, em termos de inflação, em termos de juro, ou de fato esse é um momento mais incerto do que os momentos que nós vivemos, que o país viveu aí nos últimos anos? Bom dia, Priscila. De fato, temos um grau bastante elevado de incerteza, embora a perspectiva para a atividade econômica continue relativamente em linha com o que o Banco Central já imaginava, e com o que boa parte do mercado também já imaginava, você tem sinais de desaceleração, por um lado, tem uma preocupação com o ritmo das economias avançadas, então você já tem revisões para baixo das perspectivas de crescimento de Estados Unidos, de China, então tem toda uma preocupação com esse ritmo de recuperação global, por um lado, que poderia também atrapalhar um pouco a nossa recuperação, e por outro lado tem todas as incertezas envolvendo a evolução do nosso quadro fiscal, como eu já mencionei antes, né? Então, o orçamento do ano que vem, se a gente vai conseguir dar uma solução para a questão dos precatórios, se a gente vai conseguir ter a colocação do Auxílio Brasil mais vitaminado do que é hoje o Bolsa Família, como que você vai lidar com essas pressões todas em termos de orçamento. Então, quer dizer, você tem um grau de incerteza bastante elevado, a própria questão da crise hídrica, né? Um dos grandes fatores aí que tem contribuído bastante para essas revisões para cima das projeções de inflação desse ano, é justamente a questão da crise hídrica. Então, ele ganha um pouco de tempo para fazer esse ajuste. A gente tem um trabalho de desinflação bastante forte para ser feito daqui para o ano que vem, levando em conta que a gente vai passar de uma taxa de inflação que vai encerrar esse ano em torno de 8,5% e a meta é 3,5%. E conforme você ganha tempo, você pode prolongar um pouquinho também o ajuste, né, começando a olhar cada vez mais para 2023 e, como eu disse, mesmo que você fique com a inflação um pouquinho acima da meta no ano que vem, pelo menos você já converge em 2023 e aí você teria um custo talvez um pouco menor em termos de produto, mas ainda assim visando conseguir entregar uma inflação significativamente mais baixa no ano que vem. Thaís Ara, economista da LCA Consultores, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, Thaís. Bom dia de trabalho para você, até a próxima. Eu é que agradeço o convite, bom dia a todos.